Encontro-se mais uma vez aqui presente para continuar os nossos assuntos a respeito das evocações. Torno a dizer para as pessoas terem cuidado. Não é assim, é 3x2. Porque muitas pessoas perderam seus entes queridos, amigos, e a saudade é grande, eu sei. Mas eles estão sempre presentes de nós. Não há necessidade de ficar correndo para cá, correndo por ali, principalmente procurando um médico que possa ajudá-lo a receber aquela entidade, aquela pessoa. Não é por aí, gente. Primeiro, precisa saber se aquela entidade pode vir. Se ela não está numa zona, por exemplo, de tratamento, de preparação para reencarnar, se ela não está com uma tarefa que ela não pode aparecer. Tem uma série de coisas. E também a gente precisa ter o máximo cuidado, porque eu disse que ao nosso lado estão todos os tipos de sortes de espíritos. E há aqueles que gostam, se divertem com a nossa impaciência, com a nossa tristeza. Enfim, eles podem se aproveitar. Não, sou fulano de tal, eu estou aqui. Enganar, se divertir e assim por diante. Então é melhor a gente fazer as coisas direitinho. Procurar um bom centro de pessoas que a gente conhece, observar bem o trabalho, ver como acontece. Então tudo dentro da maior seriedade possível. Os médiuns, geralmente, são mais procurados para as evocações de um interesse privado do que para as comunicações de interesse geral. Isso se explica pelo desejo bem natural que se tem de conversar com seres que nos são caros. Queremos dever fazer a esse respeito várias recomendações importantes aos médiuns. Primeiro, não aceder a esse desejo senão com reserva em presença de pessoas cuja sinceridade não estão completamente edificados, e pôr-se em guarda contra as armadilhas que poderiam estender-lhe as pessoas malévolas. Em segundo lugar, não se prestarem, sob nenhum pretexto, se entreveem um objetivo de curiosidade e de interesse, e não uma intenção séria da parte do evocador. Recusarem-se a toda pergunta ociosa ou que sairia do círculo de ideias que se pode racionalmente dirigir-se aos espíritos. As perguntas devem ser colocadas com clareza, precisão e sem ideias preconcebidas, em se querendo respostas categóricas. Seria preciso repelir, pois, todas as que tivessem um caráter insidioso, porque sabe-se que os espíritos não gostam das que têm por objetivo colocá-los à prova. Insistir sobre as questões dessa natureza é querer ser enganado. O evocador deve ir franca e abertamente ao objetivo, sem subterfúgio e sem meios indiretos. Se teme explicar-se, faria melhor abstendo-se. Convém ainda não fazer senão com muita prudência as evocações, na ausência das pessoas que as pediram. E frequentemente é mesmo preferível abster-se delas completamente, estando só essas pessoas aptas
a controlarem as respostas, a julgarem a identidade, a provocar esclarecimento, se estes tiverem lugar, e as fazerem perguntas incidentes conduzidas pelas circunstâncias. De outra parte, sua presença é um laço que atrai o espírito com frequência pouco disposto a se comunicar com estranhos pelos quais não tem nenhuma simpatia. O médium, numa palavra, deve evitar tudo que poderia transformá-lo em um agente de consulta, o que, aos olhos de muita gente, é sinônimo de ledor da sorte. Espíritos que se podem evocar. Podem ser evocados todos os espíritos, qualquer que seja o degrau da escala a que pertençam, os bons como os maus, os que deixaram a vida pouco, como os que viveram em tempos mais recuados, os homens ilustres como os mais obscuros, nossos parentes, nossos amigos, como os que nos são indiferentes, mas não quer dizer que querem ou possam sempre atender ao nosso chamado, independentemente da sua própria vontade ou da permissão que lhe pode ser recusada por um poder superior. Pode para isso estarem impedidos por motivos que não nos são sempre dado penetrar. Queremos dizer que não há empecilhos absolutos que se oponham às comunicações, salvo os que mencionaremos em seguida. Os obstáculos que podem impedir um espírito de se manifestar, são quase sempre individuais e frequentemente prendem-se às circunstâncias. Entre as causas que podem se opor à manifestação de um espírito, algumas lhes são pessoais, outras lhes são estranhas. É preciso colocar entre as primeiras suas ocupações ou missões que cumprem e das quais não podem desviar-se para ceder aos nossos desejos, e nesse caso, sua visita não é senão adiada. Há ainda a sua própria situação, se bem que o estado de encarnação não seja um obstáculo absoluto. Pode ser um impedimento em certos momentos dados, sobretudo quando aquela tem lugar em mundos inferiores e quando o próprio espírito é pouco desmaterializado. Nos mundos superiores, onde os laços do espírito e da matéria são muito fracos, a manifestação é quase tão fácil como no estado errante, e em todos os casos mais fácil do que naqueles onde a matéria corporal é mais compacta. As causas estranhas prendem-se principalmente à natureza do médium, a pessoa que evoca, ao meio no qual faz a evocação, enfim, ao objetivo proposto. Certos médiuns recebem mais particularmente comunicações dos seus espíritos familiares, que podem ser mais ou menos elevados. Outros estão aptos a servir de intermediários a todos os espíritos. Isso depende da simpatia ou da antipatia, da atração, da repulsão que o espírito pessoal do médium exerce sobre o espírito estranho.
que pode tomá-lo por intérprete, com prazer ou com repugnância. Isso depende ainda da abstração feita das qualidades íntimas do médium, do desenvolvimento da sua faculdade medianímica. Os espíritos vêm mais voluntariamente e, sobretudo, são mais explícitos com o médium que não lhe ofereça nenhum obstáculo material. Em igualdade de condições morais, aliás, quanto mais o médium tenha facilidade para escrever ou para se exprimir, tanto mais suas relações com o mundo espírita se generalizam. É preciso ainda ter em conta a facilidade que deve dar o hábito de se comunicar com tal ou tal espírito. Com o tempo, o espírito estranho se identifica com o do médium e também com aquele que o chama. A questão da simpatia à parte se estabelece entre eles, relações fluídicas que tornam as comunicações mais rápidas e por isso uma primeira palavra não é sempre tão satisfatória como poderia ser, desejar. E é por isso também que os próprios espíritos frequentemente pedem para ser chamados de novo. O espírito que vem habitualmente está como em sua casa, está familiarizado com os ouvintes e seus intérpretes, fala e age mais livremente. Em resumo, do que acabamos de dizer resulta que a faculdade de evocar qualquer espírito não implica para o espírito a obrigação de estar às nossas ordens e que pode vir num momento ou no outro com tal médium ou tal evocador que lhe agrade e não com tal outro, quer dizer, o que quer, sem poder ser constrangido a dizer o que não quer, ir-se quando lhe convém, enfim, que por causas dependentes ou não da sua vontade, depois de ter se mostrado assíduo durante um certo tempo, pode, de repente, cessar de vir. É porque a gente não está vendo lá o mundo do lado de lá, o mundo espiritual, né? O que aquele ser espiritual está fazendo, ou se ele estava trabalhando, foi chamado, ou estava fazendo algum tratamento, ou se dirigia aí a outro lugar. E muitas vezes o evocador tem pressa, né? Tem pressa de vir e fica ansioso, e fica nervoso e quer que o espírito responda aquilo que ele quer naquela hora. E às vezes não é possível. Porque para tudo, gente, existe um negócio chamado limite. E como a gente está encarnado aqui, está no plano material, a gente não está sabendo o que realmente ocorre lá no outro plano, né? Que não é o mesmo que ocorre aqui. E por isso que a gente precisa saber como fazer essa evocação, né, de uma maneira favorável e obedecer, ser calmo, ser paciente. Se a entidade falou, olha, no momento não posso falar, tudo bem. Então nós veremos numa outra ocasião. Sempre agradecer, gente. Sempre agradecer. Pelo que às vezes ele está fazendo alguma coisa importante e larga daquilo que ele está fazendo para nos atender, né? E não fazer perguntas fúteis. Tem muita gente que acha que pode fazer perguntas igual perguntinhas de crianças, coisas bobas, sem razões de ser. Tem que ser coisas sérias,
coisas que realmente está preocupando, que precisa ser resolvido, né? Ou, por exemplo, se a gente está preocupado com um ser, o que foi nosso parente, a gente está preocupado ou tem sonhado com essa entidade, então a gente fica preocupado. O que será que está acontecendo? Será que está precisando de oração? Será que está precisando de ajuda? E assim por diante. Mas há aqueles que fazem por curiosidade. E é isso que não pode ser, gente. Né? Não tem mistérios. E o Espiritismo não é uma bola de cristal. Nem muito menos os médios são feiticeiros ou magos. Ele faz aquilo que ele pode, dentro daquilo que lhe é dado, gente. Ninguém pode sair daquilo que está colocado para nós, e muito menos os seres espirituais. Né? Eles têm ideia disso e sabem, e passam para nós. Nós é que devemos ter um pouco, então, como eu já falei, a gente lendo, a gente está conhecendo, está sabendo, e procura não fazer, né? Para não atrapalhar nada. Então, deveremos continuar nesse mesmo ponto de vista. Até lá.